Volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a doutora Ana Carolina Maia, que é geneticista. A gente vai estar falando sobre o Dia Nacional, da Síndrome de Down. Doutora Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando sobre um tema que é tão relevante, né? Doutora, o que é a Síndrome de Down? Em tese, a gente vê as pessoas com síndrome de Down, tem uma característica física até muito própria, essas pessoas. O que é a síndrome de Down e como é que se desenvolvem essas pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Ótimo. Vamos lá falar. Então, síndrome de Down é uma característica humana que desde muitos anos sempre a gente vê essa frequência. Então, a síndrome de Down ela é caracterizada por uma alteração do material genético, onde a gente tem um cromossomo 21 adicional. O cromossomo é onde a gente guarda as nossas informações. E os pacientes, as pessoas com síndrome de Down, elas, como você comentou, têm algumas características que são muito semelhantes, mas cada indivíduo é muito subjetivo e único. Os pacientes com síndrome de Down, eles podem ter características físicas, então, às vezes, o olhinho mais puxado, uma característica que é um pouquinho de pele aqui, que a gente chama de epicanto, deficiência intelectual em vários graus, e podem ter também algumas malformações congênitas, que são alterações, por exemplo, uma cardiopatia, mas a gente mudou muito a característica dos pacientes com síndrome de Down ao longo da vida. Então, lá no começo do século passado, a gente tinha pacientes que viviam 5, 6, 10 anos no máximo. Hoje eu já atendi no consultório paciente com 60 anos. Então, tem uma mudança da sobrevida bem importante. Isso que eu ia falar também, doutora Ana Carolina, essa questão da mudança de paradigma da sociedade. Antes, você não via uma pessoa com síndrome de Down trabalhando, frequentando uma faculdade. Por exemplo, eu sou da época, há 20 anos, que eu fazia faculdade e tinha já pessoas com síndrome de Down ali frequentando aquele ambiente educacional, coisa que a gente não via há algum tempo atrás, na época dos nossos pais, por exemplo, eram algumas pessoas que viam a margem da sociedade. E esse tipo de comportamento mudou bastante também, não é, doutora? Assim, e por que essa mudança de paradigma? Quem tem síndrome de Down, quem tem essas deficiências intelectuais, elas podem levar uma vida, aspas, normativa também? Então, isso é muito importante. Eu acho que tem dois fatos. O primeiro é a mudança e a melhora da assistência à saúde. Isso proporcionou com que as pessoas com síndrome de Down vivessem mais. Então, os pacientes que tinham síndrome de Down morriam muitas vezes por causa de problema no coração, porque a gente não tinha boas condições de cirurgia. Isso foi um dos principais motivos que aumentou a sobrevida. Mas a gente não pode deixar de falar de inclusão. Então, as políticas públicas, a sociedade trazendo, para a discussão, políticas públicas de inclusão desses pacientes. Então, desde a escola básica, do acesso à saúde, das terapias de apoio. E o paciente com síndrome de Down, ele vai ter essa característica e ele tem suas potencialidades. Quanto mais ele for estimulado, melhor as coisas que ele vai conseguir fazer. É verdade. E é um debate, Nicole, Natália, doutora Ana, que vivia muita margem da sociedade, era uma coisa que ficava tinha um tabu, a questão da síndrome de Down. E eu me recordo que lá no início dos anos 2000, um atleta de futebol, um ex-atleta, o Romário, que hoje é senador da República, ele trouxe essa discussão, inclusive quando fez um gol, me recordo como hoje, ele fez um gol e levantou a camisa. Eu tenho uma filha que tem síndrome de Down e eu amo muito ela. Ou seja, a partir daquele momento também, muitas pessoas que tinham filhos com síndrome de Down, que muitas vezes escondiam esses filhos, tinha um tabu, tinha um preconceito muito grande da sociedade, a partir daquele momento encorajou outros pais, outras pessoas a admitirem esse problema, dessa problemática do filho, e aí realmente viver de forma natural, conviver isso com naturalidade na sociedade. Aproveitando que hoje é o Dia Nacional da Síndrome de Down, doutora? Isso que você está falando, João, é importante porque ainda existe muito estigma, existe muito preconceito. As pessoas com síndrome de Down são muitas vezes tratadas como pessoas doentes. É importante que a senhora esclareça, essa questão. E eu estava vendo esses dias um comercial, uma campanha anticapacitista, que é um problema grave na nossa sociedade como um todo, essa questão do capacitismo. E essa campanha foi muito interessante, que a menina
com síndrome de Down, ela fala assim, ela tá como se fosse num bar. Aí eu quero tomar, você acha que eu não posso tomar uma margarita? E aí você não me serve uma margarita. Você acha que eu não posso aprender sobre Shakespeare? E aí você não me ensina sobre Shakespeare. E aí ela vai falando algumas situações em que as pessoas já predefinem que ela não pode ter acesso e aí, de fato, elas tornam essas coisas inacessíveis para as pessoas com síndrome de Down. Então, essa conscientização é importante que seja sempre trabalhada, né? E hoje, por ser um dia importante, né, o Dia Nacional da Síndrome de Down, eu queria saber da senhora qual a importância dessa data e por que o dia de hoje? Por que 21 de março? Tá ótimo. Então, a gente tem várias coisas para abordar aqui. 21 de março foi proposto pelo Brasil numa audiência da ONU, lá em 2011, e foi aprovado por unanimidade, porque 21/3 é a trissomia do cromossomo 21. Então, quer dizer, o paciente ou a pessoa com síndrome de Down, ela tem uma cópia adicional do cromossomo 21. É muito importante a gente estar discutindo sobre capacitismo e como nós, pessoas típicas que não têm ou que nem necessariamente têm um familiar com alguma deficiência ou com alguma síndrome genética, nós também temos que reforçar as políticas públicas e as formas de interação. A gente precisa dar essa autonomia para o paciente. Então, explorar todas as capacidades dele. O que a gente vê é que quanto mais a sociedade está engajada, os pais e a família aceitam como uma diversidade, uma característica do paciente, a gente tem melhores respostas, né? E sobre a questão que o João Mouzinho trouxe sobre a visibilidade, a Natália com essa campanha, que eu também pude acompanhar. E olha, eu realmente fiquei bem arrepiada, porque ela é muito didática, ao mesmo tempo que ela emociona bastante. E aí eu gostaria de falar sobre essa visibilidade. Atualmente, além, por exemplo, dessa fala do jogador, temos diversos influenciadores nas redes sociais que possuem síndrome de Down e elas conseguem dar uma visibilidade maior e lutar contra esse capacitismo. E no âmbito do poder público, hoje vai inclusive acontecer uma audiência pública sobre a conscientização do Dia Internacional da Síndrome de Down, sobre a campanha, né, que chega de estereótipos abaixo ao capacitismo, que faz parte da ONU. Aí eu gostaria de saber, a senhora, se você acredita que essas políticas públicas promovidas pelo governo são suficientes e são acessíveis para todas as pessoas com síndrome de Down, se não apontar algumas que ainda existem essas deficiências. Eu acho que é muito importante vir também da sociedade civil, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos, e aí dentro da escola dele, se tiver uma criança com síndrome de Down, a gente trazer como normalidade, porque e ele aprender a lidar com as diferenças. Então, a gente precisa ter inclusão, e ela não pode ser só lá no vizinho, ela tem que ser na nossa casa. Esses assuntos têm que ser debatidos de forma mais tranquila com as crianças, e vir também quebrando os nossos preconceitos. Porque a gente fala, mas as pessoas são capacitistas, o fulano tem dificuldade de entender, mas a gente também. Então, diariamente, isso é uma desconstrução que a gente vem fazendo, né, tanto dentro da universidade, dentro do serviço público, para que cada vez mais a gente tenha um país mais inclusivo. Na área da educação, por exemplo, com pessoa com autismo, existe a questão de uma professora a mais para fazer esse acompanhamento. Na área da educação, uma criança com síndrome de Down, não sei se a senhora sabe me responder isso, existe esse acompanhamento também? Caso seja necessário, sim, ele pode ter um auxiliar terapêutico, AT, que a gente chama, e ele deve estar dentro de uma escola regular para poder conviver com essa diferença, né? Isso é muito importante. Lembrando que a gente não tem... É importante fazer o diagnóstico correto. Eu vejo, às vezes, o paciente perdendo a oportunidade de estimulação, porque demora para fazer o diagnóstico, o que não deveria acontecer, já que o diagnóstico muitas vezes é clínico, né? Então, a importância também dos profissionais de saúde estarem, né, voltados, capacitados para poder fazer esse diagnóstico. Que bom que a senhora falou de diagnóstico, que eu queria entrar justamente nesse assunto, porque para saber realmente essa orientação aos pais também, né? Às vezes, muitas vezes a mãe se culpa, porque acha que foi ela que provocou aquilo, porque engravidou mais tarde. Tirar também alguns mitos e como é feito esse diagnóstico, é feito ainda na gestação, é possível que a mãe e os pais só descubram após o nascimento do bebê. Falar um pouco sobre esse processo e quais são as formas de diagnóstico também, doutora. Maravilha. Então, assim, existe possibilidade de suspeição
durante a gravidez, através dos exames de imagem. Isso vai depender muito do que a gente encontra de marcadores. O diagnóstico definitivo durante a gestação é através de um exame invasivo, do cariótipo dentro da barriga da mãe, tá? É uma possibilidade. Outra possibilidade, que é o mais frequente que eu vejo no dia a dia, é o diagnóstico ao nascimento. Então, a partir de características físicas no exame físico, o pediatra deve suspeitar e dar o diagnóstico de síndrome de Down. Algumas situações onde o médico assistente fica na dúvida e quando a família precisa do aconselhamento genético, a gente faz o exame que se chama cariótipo. Esse é um exame que é importante, que a gente está sofrendo agora com algumas dificuldades para conseguir no SUS, tá? Aqui está um pouco difícil, aqui em Alagoas, mas que a gente vai fazendo o exame para poder confirmar o diagnóstico e também entender o risco de acontecer de novo, que em geral é baixo. A gente sabe que as mulheres ficam se culpando muito, né? Mas não existe uma culpa. O que acontece? Mulheres com mais de 35 anos têm um risco individual maior de ter um filho com síndrome de Down. Só que 80% das crianças com síndrome de Down nascem de mulheres mais jovens, porque são elas as que engravidam mais. Né? Então, também faz parte do aconselhamento genético desconstruir esses paradigmas, essas crenças da família e acolher. E quais são os tratamentos e terapias disponíveis para ajudar as pessoas com síndrome de Down? A gente fala muito da estimulação precoce, físio, fono, avaliar, direcionar. A gente sabe as principais comorbidades, ou seja, situações que acontecem concomitante com a síndrome de Down. Então, existe uma cartilha do Ministério da Saúde, que se alguém quiser, tem disponível, e ali fala todo o passo a passo de acompanhamento com a idade do paciente. Os desafios são diferentes para cada faixa etária. Pequenininhos, depois mais velhos. Doutora Ana Carolina, a questão da síndrome de Down, ela tem níveis, ou seja, tem alguma síndrome de Down mais severa, menos severa? Como isso pode ser enumerado, como isso pode ser elencado? Existe isso na prática ou não? Não, na verdade não existe. A gente fala que o paciente tem síndrome de Down. O que ele pode ter é alguns comprometimentos que são maiores ou menores, como uma variabilidade mesmo. O que a gente vê é que o estímulo e a avaliação precoce são os preditivos, mas não existe um grau de síndrome de Down. Doutora, assim, a gente abre a caixinha de perguntas no @Folha de Alagoas, no nosso Instagram, e tem muitos questionamentos. E um deles, assim, frequente, quando a gente abriu essa caixinha de perguntas, é a motivação da síndrome de Down. Existe alguma questão predominante para a questão da síndrome de Down, fora essa questão da idade, por exemplo, ou seja, uma mulher mais velha... Fator de risco, né? Fator de risco ter... Mas existe alguma coisa, ou seja, muitos questionamentos nesse sentido. É bom esclarecer, é bom a sua fala para esclarecer a população, trazer luz a esse debate, essa questão da síndrome de Down, que é uma questão, né, genética, sobretudo. Exato. Não existe uma justificativa, ela não é definida. O que a gente sabe é que existem relatos de síndrome de Down desde a época da Mesopotâmia, lá antigo, antes de Cristo. Então, é uma característica na humanidade, ela é a principal alteração cromossômica em humanos, e o que a gente sabe é esse fator de risco, ou seja, mulheres individualmente, né? A mulher tem mais idade e ela vai ter um risco maior de ter uma alteração cromossômica. Basicamente isso, mas não tem nada que previna a síndrome de Down ou que faça a justificativa, né, para a síndrome de Down acontecer. Simplesmente acontece, Exato. né? Doutora, então a gente já falou aqui dos estigmas, né, do preconceito, desse pensamento capacitista que é tão comum e a gente precisa realmente começar a acabar com esse pensamento. O que é que a senhora pode trazer, desmistificar mesmo, esclarecer alguns mitos para o nosso ouvinte, para quem está ouvindo entender sobre a síndrome de Down, o que é verdade e o que não é verdade? Primeira coisa, uma criança com síndrome de Down, ela não é doente. Ela tem uma característica dela, inerente. Né? Síndrome de Down não quer necessariamente dizer que eu vou ter sempre vários problemas. Eu posso ter um desenvolvimento. A gente vê, inclusive, saiu até no Fantástico há um tempo atrás, moradias independentes. Então, ter síndrome de Down não quer dizer que eu vou ser um adulto que não consiga ter independência. Eu acho que isso são fatores importantes. E a coisa da culpa, né? Ninguém tem culpa por isso acontecer. Eu digo que a gente planeja uma gestação ideal e a gente vai ter que lidar com a gestação real, com o filho que a gente tem, e ele vai ter suas características e suas potencialidades.
Doutora Ana Carolina Maia, geneticista, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Um tema importantíssimo, trazer luz a essa questão aqui no Jornal da Manhã, para a população maceiense e alagoana como um todo. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, deixar um espaço para suas considerações finais e deixar o convite público para que a senhora possa estar aqui em outras oportunidades. Muito obrigada. É muito importante trazer, Luiz, para essa fala tão importante, né, sobre a síndrome de Down. E fico à disposição, se vocês precisarem de mim outras vezes. Com certeza, doutora. E lá no @ageneticista, se quiserem também tirar mais dúvidas, a gente vai se falando. Repete o arroba, por favor, doutora. @ageneticista. @ageneticista. Quem vai estar lá é a doutora Ana Carolina Maia. Muito obrigada mais uma vez, doutora Ana Carolina. Obrigada, minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Mailson Franklin, que hoje esteve conosco aqui no Jornal da Manhã, nosso querido Bitoca na técnica. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o sextou, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.